Nós vamos dar continuidade aos estudos, a série que nós estamos fazendo no Evangelho de Marcos. E hoje nós falaremos de Marcos 8, 27 a 33. Marcos 8, 27 a 33. A palavra de Deus fala assim: Então Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e ainda outros que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês? Quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos, Pai, pela sua presença em nosso meio. Nós te agradecemos, Pai, pela palavra lida aqui, Pai, que ela possa fazer morada nos nossos corações, que ela possa, Senhor, ser entendida e possa, Senhor, ser colocada em prática em nossas vidas, Pai, em nosso dia a dia, Pai. E em nossos pensamentos, em nossas convicções, em nossas filosofias de vida, em nossa cosmovisão de mundo, Pai. Que essa mensagem, Senhor, possa fazer diferença em nós e que possamos ser transformados, Senhor, por ela, de dentro para fora. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, todo o Evangelho de Marcos é sobre Jesus Cristo. Exceto por 2 passagens que Marcos vai tratar sobre João Batista, o restante todo do livro de Marcos é sobre a pessoa de Jesus Cristo. E a pergunta que fica é a mesma pergunta que ele faz para todos os seus discípulos: Quem é Jesus? Ou melhor, ele perguntando: Quem dizes que eu sou? De acordo com o IBGE, no Brasil, 80% da população é cristã, entre católicos e evangélicos. Mas quais são as verdadeiras crenças acerca de Jesus Cristo daqueles que se afirmam cristãos? Alguns diriam que Jesus foi apenas um grande filósofo que apresentou uma maneira nova de amar as pessoas. Outros diriam que ele foi apenas um grande mestre, eficiente na instrução do povo naquela época. Ainda outros afirmam que ele era apenas uma espécie de apólice de seguros a ser recolhida no momento de sua morte. É uma garantia de vida eterna. Na opinião de alguns, as ideias de Jesus eram excelentes, mas ele não teve poder para tratar de fato o problema do mal. Para alguns, ele é um socialista. Para Adolf Hitler, Jesus foi um exemplo de alguém que luta pelo mundo. Para o filósofo e escritor francês Renan Ernest,
Jesus foi o maior expoente religioso de todos os tempos. Para Oprah, que se diz cristã, ela nega que Jesus, de alguma forma, é o único caminho para Deus, para o Pai. Em nossa era, muitos creem que não há uma verdade absoluta. Antes, consideram que a verdade ela é determinada, de alguma forma, pelas crenças sinceras de uma pessoa. Aqui, porém, nós vemos que Jesus corrige esses conceitos, equivocados da multidão acerca dele mesmo e acerca da sua palavra. De acordo com Jesus, existe sim uma verdade absoluta. Como nós veremos hoje, no tempo de Jesus, também havia muitas opiniões acerca de quem ele era. E o próprio Jesus faz essa pergunta. Ele começa. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam essa pergunta. Eles dizem, uns dizem que você é o João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Aqui a gente vê que Jesus ele começa o seu caminho rumo a Jerusalém. E o seu início será em Cesareia de Filipe. No caminho, aqui não necessariamente é no caminho para Cesareia de Filipe em si, mas no caminho que ele agora iniciou rumo a Jerusalém, onde ele vai se entregar, onde ele vai dar a vida pelo pecador. É nesse caminho que ele faz o começo da sua pergunta. Quem dizem os homens que eu sou? A primeira pergunta era direcionada aos que são de fora da sua rede de relacionamentos. Naturalmente, essa não foi uma pergunta para os pagãos. Foi uma pergunta para os seus contemporâneos. Foi uma pergunta para aqueles que, de alguma forma, tiveram contato com Jesus. Foi uma pergunta para aqueles que estão no meio do povo de Israel. Quem esses homens dizem que eu sou? E eles responderam que era João Batista, Elias ou algum dos profetas. A ideia que Jesus era João Batista pode parecer estranha para a gente, né? Porque João Batista era era uma pessoa que viveu na mesma época que Jesus. Mas essa ideia veio de Herodes, né? O mesmo Herodes que matou João Batista. Ele fez uma relação direta entre aquilo que João Batista ensinava e aquilo que Jesus ensinava. E ele suspeitava que este Jesus era a reencarnação de João Batista. Muito inteligente, nosso Herodes. Agora, Elias, né, era um profeta escatológico, cujo o retorno estava ligado à vinda do Messias. E do grande e terrível dia do Senhor. Então, o que alguns estavam dizendo que Jesus não era o Messias, mas um profeta que antecederia a vinda do Messias, dizendo que ele era Elias. E a ideia que Jesus era um dos profetas, né, se originou na crença que o povo de Israel tinha desde que Moisés profetizou que Deus levantaria no meio dos seus contemporâneos, no meio dos seus irmãos, um profeta como ele, um profeta como Moisés, que ele representaria, né, a mesma categoria dos profetas do Antigo Testamento, profetas que tinham realmente autoridade para falar em nome de Deus. Um profeta que declararia a palavra de Deus de forma decisiva aos corações das pessoas. Ou seja, ele não era o Messias, mas um dos profetas que falava em nome de Deus, acerca do Messias. Mas então, Jesus, voltando-se agora para os seus discípulos, pergunta: e vocês? O que dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? A primeira pergunta, ela foi, de alguma forma, um prelúdio daquilo que ele realmente queria saber.
E em contraste com os homens daquela época, homens que estavam de fora da sua rede de relacionamentos, homens que não faziam parte daqueles que seguiam de fato Jesus, ele agora faz uma pergunta para os seus discípulos. E ele pergunta: mas vocês que estavam comigo desde o início do ministério, desde a Galileia, vocês que foram testemunhas oculares dos meus atos de poder, dos milagres, vocês que foram testemunhas que eu expulsei demônios, que eu fiz milagres, que eu curei e purifiquei leprosos, que eu dei vista aos cegos, que eu fiz o surdo ouvir, que eu fiz o coxo andar, vocês que estavam comigo diariamente, vocês que foram enviados a pregar esse mesmo evangelho, vocês que ouviram as pregações, os meus ensinos, tanto em forma de parábolas, quanto em forma de ensino mesmo, claro. O que vocês dizem que eu sou? E respondendo, Pedro disse: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Pedro fala. Pedro é aqui, como em outros momentos, uma espécie de porta-voz de todos os outros profetas. E ele vai fazer isso em outros momentos, e logo mais, alguns versículos para frente, ele vai continuar sendo esse porta-voz dos discípulos. Mas aqui, Pedro, ele não fala por ele mesmo. Ele fala pelo poder do Espírito Santo que atua em Pedro neste momento. Da perspectiva humana, Pedro não poderia, como qualquer outra pessoa, reunir os pensamentos de que Jesus era o Messias de fato. Como ser humano, ele era um daqueles que Jesus, em alguns versículos atrás, ele tinha dito: vocês ainda não compreendem. Lembram? Vocês ainda não compreendem. Vocês ainda não conseguem entender quem eu sou. Este Pedro, que respondeu: Tu és o Cristo, é o mesmo homem que Jesus acabou de falar que eles não compreendiam quem Jesus era. Mas aqui Pedro excedeu o próprio Pedro. O evangelista Mateus, na passagem paralela a esta, que fica lá em Mateus 16, 17, diz: Então Jesus afirmou, depois que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, na passagem de Mateus, ele fala: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a vocês, mas foi o meu Pai que está nos céus. Ou seja, a confissão de Pedro, por mais que seja uma confissão correta, e sim, era uma confissão correta, não vem de Pedro em si, mas vem do próprio Deus, que falou através de Pedro. Mas vós, o que dizem que eu sou? Jesus pergunta. E essa pergunta nos traz uma grande lição para nós hoje. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente é aquele que, de alguma forma, deseja sempre que necessário se opor à opinião popular, se expressar de uma forma clara uma posição contrária às massas. No melhor sentido do termo, o crente, o cristão, é uma pessoa corajosa no interesse da verdade e da verdade da palavra de Deus. A conformidade com o mundo, nós já temos trabalhado esse tema há muito tempo. O comportamento negativo de assuntos básicos da fé que nós temos visto hoje em dia, até mesmo na boca de alguns cristãos, e a indisposição de ser diferente, de ser, de alguma forma, fortemente condenado por crer nas Escrituras. Quando os israelitas, meus irmãos, adoraram um bezerro de ouro, 3.000 pessoas morreram lá em Êxodo.
Quando Israel, desejoso de ser como as outras nações, e exige um rei para Deus, o resultado é uma vergonhosa derrota numa batalha, na qual, no final dessa história toda, o rei comete suicídio. Quando Jeroboão institui a adoração ao bezerro em Betel e Dan, ele está conduzindo um povo para um caminho que, no final, resultará em uma deportação vergonhosa do povo de Israel para um país pagão. Todas as vezes que os cristãos, ou o povo de Deus, se conforma com o povo da sua, de uma forma, contemporaneidade, não sai boa coisa. Jesus, ele diz que nós não somos deste mundo. Os crentes são luz que reluzem neste mundo. Eles são espiritualmente diferentes do mundo. Para que nós possamos ser bênção neste mundo, nós precisamos ser luz. Sermos diferentes da escuridão que nós vemos por todos os lugares que nós olhamos. Assim também, todos nós devemos dizer que Jesus é o Cristo. Não João Batista, não Elias, não alguns profetas. Todos estes eram seres humanos. Todos esses eram seres humanos excepcionais, por assim dizer. Mas essa não era a resposta certa que Jesus precisava ouvir. A resposta correta é: Tu és o Cristo. Tu és o Messias esperado. Tu és aqueles que nós estamos aguardando por tanto tempo. Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele que veio nos resgatar do domínio das trevas e nos trazer para o reino do Filho amado Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a luz, a verdade absoluta, entre tantos achismos por aí. A ênfase aqui, meus irmãos, é uma ênfase cristológica. Jesus não é apenas um dos profetas. Ele é o Messias esperado. Ele é um ungido que trará a salvação verdadeira para toda a humanidade. Mas mesmo com essa resposta de Pedro, mas sem dúvida nenhuma, os discípulos tinham o conceito judaico básico do Messias como um conquistador que cumpriria as expectativas davídicas. O Messias que destruiria os inimigos de Israel. O Messias que devolveria o trono à casa de Davi. Um Messias que traria de volta a glória ao Israel. Eles não imaginavam de forma nenhuma que ao dizer que Jesus era o Cristo, que de alguma forma Jesus seria aquilo que nós lemos no começo do nosso culto, o servo sofredor, aquele que dá vida. Apenas, apesar dessa compreensão equivocada dos discípulos, esse ponto no Evangelho de Marcos é um ponto crítico, em que a verdadeira identidade de Jesus começa, finalmente, a ser reconhecida pelos seus discípulos. Mas se a gente for olhar agora, no versículo 31, olha o que Jesus fala. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Quando os discípulos, pela boca de Pedro, tinham dito: Tu és o Cristo, Jesus, ele não contradiz essa informação, ele a confirma. Portanto, devido a esse messianismo que era interpretado por muitos,
em termos de alguma forma políticos, em termos terrenos, em termos até mesmo militares, era necessário agora que os seus discípulos fossem ensinados sobre o que significa realmente ser o Messias, o que significa realmente ser o Cristo. Então Jesus ele fala, o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, o Messias, o Cristo que vocês acabaram de declarar com uma verdadeira confissão, está prestes a sofrer. E não só a sofrer, mas a morrer. Na verdade, ele será morto. E isso não é apenas algo que haveria de acontecer. Isso tinha que acontecer. Ele deve submeter ao sofrimento e deve ser morto, porque esta era a vontade do Pai para ele. Bem com a sua promessa e as profecias que eram declaradas no Antigo Testamento. E basicamente também as exigências da lei de que alguém deveria pagar pelo pecado. Ele deve fazer o que deseja fazer. No entanto, também note que após 3 dias, ele deve ressuscitar. E Jesus ele nos fala algo revelador. Ele fala aos seus discípulos que os anciãos, não revelador para a gente, porque a gente já conhece toda a história, mas para eles, para o povo de Israel, para os seus discípulos, ele fala que os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas que deveriam zelar pelo povo, aqueles que entre os quais era escolhido, pelo Sinédrio, aqueles que estavam aguardando o Messias, aqueles que ensinavam acerca do Messias esperado, aqueles que de alguma forma deveriam guardar a lei e esperar o verdadeiro Messias, esses iriam rejeitar e matar o próprio Messias. Algo escandaloso para eles. Então, em primeiro lugar, Jesus diz que ele iria sofrer muitas coisas. Segundo, ele ia ser rejeitado pelas autoridades religiosas judaicas. Terceiro, ele não somente iria sofrer, não somente iria ser rejeitado, mas ele iria ser morto. Mas, em quarto lugar, ele ressuscitaria dos mortos depois de 3 dias. E com essas declarações simples, Jesus ele traçou um curso profundo do seu futuro ministério aqui na terra. Aquele que ele estava começando agora. E além disso, Jesus fala que ele explicou essas coisas claramente. Ele não usou parábolas. Ele não trouxe nenhum mistério aqui. Ele disse claramente para que os seus discípulos entendessem quem de fato era esse Messias que estava na frente deles. Para que eles compreendessem com clareza. Mas olha o que acontece. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreender Jesus. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro. Para Pedro, a própria ideia, como eu disse antes, de um Messias excluía a ideia de sofrimento, uma ideia de morte, uma ideia de execução. Este discípulo, como também os outros, tinham caminhado com Jesus. Agora, ele chama o seu mestre. Ele chama à parte o seu mestre, tira no meio do seu discípulo e fala, mestre, não é assim. Ele repreende Jesus. O que os outros provavelmente tinham pensado, Pedro vai lá e faz. Não, Senhor. Eu acho que o Senhor não compreendeu, provavelmente Pedro está dizendo, eu acho que você não compreendeu o que significa ser o Cristo, não. Eu acho que o Senhor não leu o Pentateuco direito, não.
Eu acho que os profetas não falam sobre isso. Não é assim que deveria ser, não, Senhor. Você não deve sofrer. Você não deve morrer. O Senhor deve ser o libertador do povo de Israel. Você deve ser o conquistador. Você é um guerreiro. Você não vai sofrer. Não, Senhor, o Senhor deve devolver a glória para Israel. Não é assim que o Messias é, não, Senhor. Quando os anciãos souberem quem você de fato é, eles os aceitarão. Eles não vão rejeitar você, não. Só basta você falar que você está aqui para devolver a glória para Israel, Senhor. Eu acho que o Senhor não se fez claro ainda. Afinal, nós estamos aguardando o Senhor há tanto tempo. Eles estão ensinando sobre o Senhor há tanto tempo. Nós estamos, desde Gênesis, nós estamos aqui aguardando aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Não, o Senhor não deve morrer. O Senhor não vai sofrer. Mas perceba que diante dessa reação de Pedro, Cristo, ele foi decisivo. Ele respondeu de uma forma imediata, de uma forma forte, de uma forma decisiva. Ele entendeu plenamente o que estava por trás das falas de Pedro. Ali encontrava-se Satanás, que estava tentando Jesus mais uma vez, como já tinha feito anteriormente, no começo do seu ministério. Desviar Jesus da cruz, da sua missão. Então, Jesus voltando-se e vendo os seus discípulos, ele não fala para os seus discípulos, não fala para Pedro somente, mas ele agora leva Pedro diante dos seus discípulos e fala, repreende Pedro e diz, saia da minha frente, Satanás. Porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Jesus se dirige a Pedro. E é como se Pedro estivesse falando ali como Satanás. Ou seja, se preferirmos, nós poderíamos pensar que Jesus está se dirigindo-se ao que quer que esteja influenciando Pedro naquele momento. Ao príncipe da potestade do ar, como Paulo vai dizer. A antiga serpente, ao diabo, o inimigo, a Satanás. A ponto de usar aqui, Satanás e Pedro utiliza da mesma tentação que o diabo trouxe no deserto para Jesus, no início de seu ministério. Em seu registro da tentação final, do final da tentação de Jesus, Mateus ele escreve, lá em Mateus 4, 8 a 10, fala assim, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, e mostrando-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles, disse a Jesus, tudo isso te darei, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, o quê? Vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Somente a Ele. Satanás pediu a Jesus que se prostrasse e adorasse diante dele, simplesmente por um momento. É como se ele dissesse, ninguém vai saber, se prostre e adore diante de mim. Se você fizer isso, eu vou lhe dar todos os reinos deste mundo. Você não vai andar a via dolorosa, você não vai sofrer, você não vai beber da taça da cólera, você não vai sofrer, você não vai ter nenhuma rejeição pelo povo.
não haverá nenhuma morte diante de você. O que está no coração dessa tentação foi a aquisição do trono sem a experiência do sofrimento e da dor que ele precisaria passar. Você pode ter tudo isso sem ter isso, sem sofrer. Basta apenas me adorar. Basta apenas me adorar. E essa, muitas vezes, é a tentação que Satanás faz até mesmo para nós. Me adore. E não diretamente, não é mesmo? Não diretamente. Satanás, ele é um ótimo enganador, não é mesmo? Ele utiliza de tantas coisas que esse mundo pode nos oferecer. E nós nos prostramos diante dessas coisas. Diante do dinheiro, diante da fama, diante de bens materiais, diante de ser conhecido pelo mundo, diante de tantas outras coisas que estão aí e que não necessariamente são ruins, mas quando nós adoramos, se tornam deuses para nós. A nossa família não é ruim, mas quando nós colocamos ela no lugar de Deus e nos prostramos diante dela, ela se torna um Deus. O dinheiro em si, ele não é ruim, apesar de Jesus dizer que ele é a raiz de todos os males. Mas quando nós o adoramos, ele se torna um Deus. O nosso trabalho não é ruim, pelo contrário. Nós somos feitos para realmente servir e trazer glória a Deus pelo nosso trabalho. Mas quando ele se torna um Deus para nós e nós nos prostramos diante dele, ele se torna um ídolo. E tantas outras coisas. Estamos nos prostrando diante. Mas o nosso Senhor, ele resistiu à tentação, tanto no começo de seu ministério quanto agora. Ele suportou as ofertas de Satanás. E olha o que Lucas nos fala, em Lucas 4:13, no final da tentação. Ele disse: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus. Até quando? Até o momento oportuno. Olha que palavra interessante que Lucas usa. Satanás se afastou de Jesus até o momento oportuno, onde ele pudesse tentar Jesus novamente, onde ele pudesse de alguma forma seduzir Jesus com essa mesma tentação. Parece até que Lucas está dizendo que Satanás não tinha terminado a sua tentação, mas que um dia ele iria voltar e tentaria seduzir Jesus com a mesma oferta barata de glória, sem sofrimento. Mas aquilo que a gente não poderia imaginar, não sei nem se o próprio Cristo imaginou nesse momento, que o momento oportuno que Satanás usaria aconteceria após a maior confissão de fé entre os discípulos. Tu és o Cristo. Após uma confissão verdadeira de que ele era de fato Cristo. Quem poderia prever que Satanás falaria justamente através do porta-voz dos discípulos? O homem que acabou de dizer, tu és o Cristo. Quem poderia imaginar? Muitas vezes, meus irmãos, apesar de sermos cristãos, somos influenciados pelo mal. E querendo ou não, somos usados por ele. Até mesmo para tentar os nossos outros irmãos. Precisamos ficar sempre atentos com as ciladas de Satanás, porque ele é astuto. A palavra de Deus fala que ele é como se fosse um leão
que está sempre ao nosso derredor, sempre pronto para, de alguma forma, nos atacar e nos devorar. Devemos tomar cuidado, estar firmados na palavra, porque Jesus, diferente de nós, apesar de ser Deus, ele utiliza a própria palavra quando há tentação na sua vida. Mas nós achamos que pelas nossas próprias forças nós vamos resistir a Satanás. Pobre, coitados que nós somos. Miseráveis homens, como Paulo fala. Porque caímos diariamente nas tentações de Satanás. E somos influenciados por ele. Jesus ele disse que Pedro não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Pedro não estava olhando para o Messias do ponto de vista das coisas de Deus, mas ainda estava pensando em Jesus como um líder político que iria resgatar os judeus da sua sujeição aos romanos. Pedro acreditava que Jesus era sim o Messias, mas que ainda assim era inconcebível que o Messias deveria sofrer, embora o Antigo Testamento também falasse sobre esse sofrimento. Jesus mostrou a Pedro que existe basicamente duas formas de ver e de viver, levando em consideração as coisas de Deus ou levando em consideração as coisas dos homens. Esta é a grande divisão entre uma pessoa piedosa e a impiedade. A pessoa piedosa está profundamente preocupada com as coisas de Deus, mas a pessoa sem Deus não se preocupa com as coisas de Deus. Em vez disso, ele está preocupado com este mundo e com as coisas que nele há. Todos nós precisamos olhar para as situações que passamos, meus irmãos, e ponderar se nós estamos levando em consideração as coisas de Deus ou as coisas dos homens. Quando você está, de alguma forma, sendo injuriado, quando você está sendo perseguido, quando você está sendo, de alguma forma, caluniado pela sua fé, está sendo confrontado por qualquer outra coisa, o que você faz? Você não leva desaforo para fora, você fala sem se preocupar com os outros, você reage. Como você reage quando você está no seu direito? Quando você reage quando você está, de alguma forma, pagando por algum serviço? Nós reagimos com paciência, com amor, com domínio próprio, com mansidão, com paz, com longanimidade, com benignidade. Essas são as coisas de Deus. Como nós reagimos? O que você leva em consideração quando você está procurando um trabalho? Quando você está, de alguma forma, assistindo um programa de TV, assistindo um filme, uma série? Quando você está ouvindo uma música? Quando você conversa com seus amigos? Quando você está diante de algum problema? Quando está liderando um grupo? Ou quando está servindo? O que você leva em consideração, as coisas de Deus ou as coisas dos homens? As coisas de Deus ou as coisas dos homens regem as suas ações e os seus pensamentos. Quando você se deparar com alguma dúvida, o que você faz? O que você baseia a sua tomada de decisões? O que rege a sua decisão? É alguma ideologia? É alguma filosofia humana? São os seus próprios pensamentos e vontades e desejos? Ou é a palavra de Deus? São as coisas de Deus? Aliás, você acha que existe sim uma verdade absoluta? Ou tudo isso é relativo? A verdade é relativa. Depende de cada pessoa. Você leva em consideração as coisas de Deus ou as coisas dos homens? Como você usa o seu tempo no dia a dia? Como você usa o seu dinheiro? Como você usa os seus bens materiais? O seu conhecimento?
as suas habilidades, os seus dons, a serviço de quem essas coisas estão? De Deus ou de si mesmo? Pedro estava seguindo o entendimento humano do caminho a ser trilhado pelo Messias, e não a verdadeira vontade de Deus para Jesus. Pedro pensava em poder e vitória em termos terrenos, enquanto Cristo estava visualizando a redenção e a salvação por meio do seu sofrimento. Para o homem, meus irmãos, a cruz, de fato, ela é ofensiva. Ela é um escândalo. O homem ele reluta em aceitar o fato de que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, como fala em Hebreus 9:22. Para os judeus, Cristo crucificado é uma pedra de tropeço, enquanto para os gentios é loucura, não faz sentido. Contudo, essa mesma cruz revela o poder e a sabedoria de Deus para salvar o pecador perdido. Isso é um fato que somente os que são salvos conseguem apreciar na sua totalidade, na sua plenitude, quer sejam gentios, quer sejam judeus. Nós olhamos para o sofrimento de Cristo na cruz e nós entendemos que sem Ele, nós ainda estaríamos perdidos em nossos delitos e pecados. Nós ainda estaríamos mortos para Deus e para as coisas de Deus. Somente pelo lavar do sangue de Cristo que nós podemos realmente ser salvos do pecado e da morte. Quem você diz que eu sou? Pergunta Jesus. Seja lá quem você for, você também terá que responder essa pergunta. Ou aqui, ou diante de Deus. E qual a resposta que você dará? Seria eles apenas um homem comum? Um simples judeu galileu daquela época? Ou seria ele um grande mestre da lei? Um dos profetas, João Batista, Elias? Alguém que veio antes para mostrar o caminho? Seria Jesus um grande filósofo? Um mestre da moral? Seria ele alguém que é mais à esquerda ou mais à direita? Seria Jesus um socialista? Alguém que lutava pelos direitos do povo? Seria um ativista que lutava pela causa dos desfavorecidos? Ou Jesus é apenas uma apólice de seguros para garantir a sua vida eterna? Ou Jesus é alguém que realiza milagres no nosso dia a dia? Que pode curar você se você orar e pedir? Alguém que você recorre quando você está precisando? Ou ele é o tão aguardado Messias de quem todas as profecias se referiam? A semente prometida que um dia viria e esmagaria a cabeça da serpente? Ou ele é o Verbo encarnado que se fez carne e habitou entre nós? O Emanuel, o Deus conosco, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida, a fonte de água viva, o nosso Senhor e Salvador, o nosso servo sofredor, a qual, pelas suas feridas, nós fomos sarados, aquele que tira o pecado do mundo, o nosso único e suficiente Salvador. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus pergunta. A pergunta que fica é: qual vai ser a nossa resposta diante dele?
Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra, Pai. Nós te agradecemos porque a sua palavra é viva e eficaz e nos transforma, nos molda, nos corrige, nos exorta, nos instrui e nos transforma, Pai. Nós te pedimos, Pai, que nós, Senhor, possamos declarar a verdadeira confissão que Tu és o Cristo, Pai. Mas não o Cristo que está na cabeça de pessoas deste mundo, Pai. Não o Cristo que os próprios discípulos imaginavam naquele momento, Pai. Mas aquele, Pai, que precisaria vir para nos salvar, porque nós mesmos, Pai, não conseguimos, Pai. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos, Pai, no reino das trevas, Senhor. Nós estávamos perdidos, Pai. Nós não conseguimos por nós mesmos, Pai, nos achegar a Ti. Mas graças a Deus, que o nosso Deus se fez carne e habitou entre nós, Pai. E nos salvou dos nossos pecados e da morte, Pai. Nós te agradecemos por isso e te pedimos, Senhor, que isso possa fazer morada em nossos corações, Pai. Que essa convicção de que Tu és o Cristo possa fazer morada em nossos corações e nossa mente, e isso possa reger as nossas vontades, Pai. Os nossos pensamentos, as nossas ações, Pai. Que as coisas de Deus possam estar, Senhor, firmadas em nossa mente e não as coisas deste mundo, Senhor. Que nós possamos, Pai, também, Deus, assim como nosso Senhor e Salvador, Pai, estarmos atentos às ciladas do inimigo, Senhor, que querem nos derrotar, Pai. Que querem nos tirar, Senhor, do caminho verdadeiro, Pai. Nós te pedimos, Deus, continua a trabalhar em nossos corações, Pai. Completa, Senhor, o trabalho que Tu começaste, Senhor, em nossas vidas, até a volta de Cristo Jesus. É no nome dEle, do nosso único e suficiente Salvador, o nosso Cristo, o nosso ungido, o nosso Messias, que nós oramos. Amém.